Salve, gente! Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje a gente vai ouvir duas coletivas importantes de duas grandes camisas do futebol paulista. A gente vai ouvir a coletiva do novo técnico do Corinthians, o Cuca. A gente vai ouvir também um pouco da coletiva do Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo, ambos apresentados aí, deram coletivas bem longas. Então a gente vai ouvir apenas alguns trechos. A do Cuca deu o que falar, né, por conta daquela acusação de estupro. Eu ouvi bastante coisa e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Antes de mais nada, antes de chegar nas coletivas, hoje vai ser basicamente as coletivas, né? Apenas a agenda do dia para você que torce pelo futebol ou torce por essas camisas, tá? Atlético Goianiense venceu o CRB por 2-1, Botafogo de Ribeirão 1-0 para cima do Sampaio Correia, Ponte Preta 1, Criciúma 2, o Criciúma batendo a Ponte Preta em seus domínios, né? Não sei se é nos domínios da Ponte Preta, para ser sincero, mas a Ponte Preta como mandante. Essa história de vender mando, né? Sincero, honestamente, eu peço perdão aos torcedores, porque eu não sei, foi no Moisés Lucarelli, foi nos seus domínios, né? Então é isso. O Criciúma lidera a tabela de momento, aqui o Botafogo. A gente sabe que a Série B, ela costuma flutuar muito, né? Então essas primeiras rodadas, elas são decisivas para definir se você vai correr risco de rebaixamento ou se você vai brigar pelo título ou pelo acesso. Título, acho que é distante falar ainda, mas pelo acesso, né? Então, para todas essas equipes que têm a pretensão de voltar à Série A ou de acessar a Série A pela primeira vez, essa campanha inicial é sempre muito importante, tá? Vamos para a coletiva mais, acho que para a coletiva mais tranquila, mais suave. Vamos começar com Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo. Foi apresentado ali, o Júlio Casares fez o discurso inicial, eu pulei o discurso do Casares, né? Porque é apenas aquele discurso protocolar, né? Agradecendo o Rogério Ceni pelos serviços prestados e tudo mais. Vamos de Dorival Júnior. Aqui a gente sempre faz o convite para vocês se inscreverem no canal do São Paulo, tá? São Paulo UFC. Entra lá, se inscreve no canal, dá uma moral para a TV do São Paulo, tá? E aqui eu já deixo o meu like. Achei legal a coletiva do Dorival. Então deixa o seu like também se você curtir o vídeo. Bastante curtidas, né? Ou seja, torcedores bastante ansiosos pela estreia do Dorival Júnior. Vambora. À medida que o Dorival for falando, a gente vai ouvir apenas um trecho. Tem coisa boa mais pro fim também. Até a do próprio Cuca tem coisa boa no fim, mas como são coletivas muito longas, a gente vai ouvir o começo e deixamos o convite aberto para vocês irem lá e assistirem a coletiva na íntegra, tá? Então vamos embora de Dorival Júnior, vamos acelerar o vídeo como tradicionalmente a gente faz e com a palavra o novo técnico do São Paulo, Dorival Júnior. Queria que você falasse sobre esse passo que você está dando na sua carreira. Você vem do Flamengo, do título da Libertadores, da Copa do Brasil, e vem para o São Paulo, que a gente sabe que vive uma situação financeira complicada, é um clube que é um clube gigante, mas que nesse momento é muito difícil que esteja brigando por títulos importantes. Muitas pessoas ficaram na dúvida para entender esse passo que você deu e se realmente houve sondagens de outros clubes, do Corinthians, do Atlético Mineiro, e por que essa opção pelo São Paulo, se você poderia talvez estar disputando posições mais altas e você está vindo para o São Paulo. Eu estou vindo para o São Paulo com esse objetivo, e ele não vai mudar. Eu venho, como você mesmo disse, para um clube gigante, e que, de repente, não vivencie o momento que mereça, que já ocupou em outros momentos, mas que pode voltar a sê-lo em questão de meses, de tempos, enfim. Tudo vai depender do trabalho, da dedicação, de nós acreditarmos, de estarmos confiantes naquilo que estejamos fazendo. Eu estou plenamente consciente do passo que eu estou dando e terei aí um tempo de contrato onde, ao final dele, vocês poderão, talvez, me fazerem a mesma pergunta. E ali vai ser uma resposta em razão de tudo o que eu almejo e tudo aquilo que eu espero que aconteça com o nosso clube. É um retorno que eu estou tendo. Para mim é uma sequência de um trabalho que foi iniciado em 2017. Talvez vocês não se lembrem, mas eu cheguei ao São Paulo com a equipe numa zona de rebaixamento, um pouco diferente desse ano. E ao final da campanha do segundo turno, até o último minuto da nossa partida com o Bahia, que foi a última partida da competição, o São Paulo era o líder
por pontos da segunda fase da competição. E com aquele empate no gol que tomamos, nós caímos para a terceira colocação, se não me falha a memória. Então, eu acho que aquilo deu mostras de que alguma coisa deva ter ficado plantado aqui dentro, e eu volto com esse espírito, com esse objetivo. É interessante que na minha carreira nós temos alguns passos assim. Quando eu saí do Vasco em 2009, indo para o Santos, todos fizeram as mesmas perguntas. Por que eu estava dando um passo atrás? Porque o Vasco estava subindo de produção naquele momento, vinha saindo da Série B para a Série A. Eu pegava o Santos, um time que naquela ocasião estava desarrumado, e de repente nós montamos aquele time. E quando acabamos a etapa que lá tivemos, com algumas conquistas, nos colocaram que não aconteceria diferente pela capacidade da equipe que nós possuíamos, com o Robinho, com o Ganso, com o Neymar. E as pessoas, às vezes, não têm ideia do que foi realizado lá dentro, para que chegássemos àquela equipe competitiva e que teve um destaque e foi brilhante ao longo de todo aquele processo e de todo aquele período. No São Paulo, em 2017, quando aconteceu essa campanha de recuperação da equipe, falavam a mesma coisa, que tinha acontecido a recuperação, era por alguns fatores, menos pelo trabalho desenvolvido. Então, eu estou muito acostumado com tudo isso. Com o Flamengo agora não foi diferente. Falaram que eu era louco de estar assumindo a equipe tão grande, vivenciando aquele momento totalmente complicado. E, de repente, ao final da competição, quando atingimos os objetivos, é porque nós tínhamos o melhor elenco sul-americano. Então, eu acho que daqui a um ano e meio, quando nós finalizarmos esse contrato, vocês podem ter certeza que alguma coisa vai ficar de muito bom dentro da equipe de São Paulo. E talvez essa pergunta ela volte a acontecer nesse instante. E eu vou ter o máximo de prazer também de respondê-lo da mesma forma, com tranquilidade e equilíbrio. Dorival, boa tarde, tudo bom? Cara, essa primeira resposta do Dorival, ela é muito boa, né? Calando a minha boca mesmo. E eu não sou aqueles, né? Aqueles caras que gostam de ser o dono da razão. Longe disso. O que eu mais gosto de acontecer, eu sempre falo aqui, é de queimar a língua. Quero mesmo, cara. Espero que o trabalho do Dorival seja muito bem sucedido. Eu falei sobre isso ontem. Eu ainda continuo com essa ideia de que, assim, o Dorival, ele atingiu um patamar na carreira dele que ele hoje, cara, ele deveria respeitar um pouquinho mais o que ele conquistou. E não que ir para o São Paulo é desmerecer o currículo dele. Não é isso. O São Paulo é uma grande camisa. Só que esse discurso, ele é muito bonito na teoria. Ah, é um clube gigante, é um clube gigante. Foi com esse discurso que Vasco da Gama e Cruzeiro ficaram anos na Série B. O Vasco ficou 2, o Grêmio 3, o Cruzeiro 3, né? Porque o Vasco é gigante, o Cruzeiro é gigante, a história e tal. Assim, tudo bem, a história ela é incrível. A história do São Paulo ela é fenomenal. Assim, não dá nem para discutir a história do São Paulo, né? Do tricolor paulista. É um negócio fora de série. É absurdo. Os feitos das gerações passadas, os feitos do próprio Rogério Ceni, ex-treinador. Não é esse o ponto. O ponto é que ele está indo para uma equipe que hoje, não estou falando só de jogador. Eu acho que os jogadores, eu já falei, a equipe do São Paulo não deve para mais da metade da tabela do Campeonato Brasileiro. Já falei sobre isso. Só que chega num ambiente conturbado, né, politicamente falando, onde os dirigentes estão mais preocupados com a reeleição. Chega num grupo de jogadores que, pela demissão do Rogério Ceni, naturalmente passa uma mensagem de que os jogadores têm o controle. Ele é um cara pacificador, isso é inegável. Só que eu volto atrás, assim, eu queimo a língua com o discurso dele, porque eu falei assim, pô, o Dorival, ele tá indo para ser um treinador bombeiro e ele merece muito mais do que isso, né? Pelo que ele conquistou na carreira dele, por várias pessoas, por várias vezes na carreira dele questioná-lo, cara, assim, pelas suas equipes, né? Enfim, pela forma como ele conduzia, assim, de sempre pegar um trabalho difícil. Só que eu pelo menos pessoalmente falando, parando para pensar, o Dorival me parece ser um cara que ele é movido a desafios, cara. Então, para ele não importa se ele vai treinar o Flamengo ou se ele vai treinar o Ceará, com todo respeito ao Ceará. O Ceará hoje é uma equipe de Série B. Para ele não importa
se eu vou treinar numa equipe do Rio de Janeiro, tá assim, em termos de logística, é um lugar extremamente privilegiado, ou se eu vou para o estado do Ceará, onde a logística é muito mais dificultada. Para mim não importa. Eu sou movido a desafios. Esse é o Dorival, né? É um cara que ele falou, pô, a gente fez bons trabalhos por onde a gente passou e se eu tô voltando aqui, como ele disse, é porque eu deixei alguma coisa plantada lá atrás, né? Porque eu deixei alguma coisa um legado que ficou. Então, eu retiro tudo que eu disse assim em relação e o torcedor vai me xingar muito, né? Retiro tudo que eu disse em relação ao Dorival, que ele fez uma escolha que ele não fez, na minha opinião, isso é a minha opinião, né? Até ontem eu dizia, cara, o Dorival não fez a melhor escolha indo para o São Paulo. Só que hoje eu já mudei totalmente de convicção. Eu acho que ele fez a escolha certa. Porque a gente observando a carreira dele, ele é um cara que não trabalha por vaidade. Ele é um cara que trabalha porque ele é um apaixonado pelo futebol. E ele, óbvio que ele tem todos os seus níveis de competitividade, mas ele sabe fazer bem essa gestão, sabe? De ser competitivo na hora certa, cobrar na hora certa, né? Abraçar, dar o afago ao jogador na hora certa, coisa que o Rogério Ceni aparentemente perdia um pouco a mão, porque ele queria muito resultado, um cara simplesmente viciado por vitórias e conquistas e bom futebol, e nessa de cobrar, 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 ele acabou não conseguindo nada, né? Ele foi acabando perdendo, tendo insucesso justamente porque às vezes eu acho que ele perdeu a mão. Às vezes não, eu acho, não dá para dizer 100% de certeza porque a gente não tá lá, mas a percepção que passa é que ele acabou perdendo a mão. E o Dorival, até por esse estilo dele bem mais calmo, né? O Dorival, todas as coletivas dele são. De repente não é um show em termos de, pô, o cara vai falar da tática de jogo, do comportamento da equipe, das dinâmicas, né? Ele raramente ele se excede, né? É um cara que raramente também tem confusão com a arbitragem. Então, retiro tudo que eu disse em relação à escolha pelo São Paulo. Eu só acho que assim, o torcedor ele tem que tomar um certo cuidado, porque o discurso do Dorival é um discurso que vem de uma ilusão para o torcedor. Isso é fato. Eu acho que ele tem que chegar e ele tem que passar um recado, ele tem que, sabe, passar essa mensagem de que, pô, vamos trabalhar, a gente deixou um legado. Foi até legal que ele falou assim, pô, aí lá no final do ano, quando acabar o contrato, vocês me perguntam a mesma coisa. E eu vou responder com muita tranquilidade. Então eu tenho a convicção, e eu já tinha dito isso ontem, eu tenho a convicção de que ele vai fazer um bom trabalho. Só que o torcedor, ele obviamente chega hoje e fala assim, ah, não, é um ano que dá para brigar por Sul-Americana, dá para ir longe na Copa do Brasil e dá para fazer bonito no Brasileiro. O torcedor, na sua lógica, ele fala isso. Ele vai falar isso. Mas internamente, ele vai olhar e falar, pô, tá vindo o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores. Então é isso que o torcedor espera. O nível, o sarrafo do torcedor é esse. Ele está esperando que o Dorival venha para repetir o que ele fez no Flamengo. E isso não vai acontecer. Ele pode fazer o São Paulo jogar muita bola, ele pode organizar a casa. Eu acho que ele vai fazer o São Paulo jogar legal. Acho que ele vai fazer o São Paulo jogar um bom futebol. Porque o elenco do São Paulo, desculpa, assim, você perguntar assim, pô, o elenco do São Paulo deve alguma coisa para Vasco, Botafogo, Coritiba, Cuiabá, Bahia, Fortaleza, o próprio Fortaleza que fez boas contratações, mas o São Paulo não deve nada, nem pro Fortaleza, que é uma boa equipe, é uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Cruzeiro, enfim, por aí vai. O elenco do São Paulo deve alguma coisa para essas equipes? Não deve. Então, o São Paulo, com o Dorival, pode fazer uma campanha melhor que essas equipes, e fazendo uma campanha melhor, tá na Libertadores. Pelo menos na pré-Libertadores dá para garantir, né? Então, eu sempre falo aqui, é importante contextualizar para o torcedor isso. Eu sempre falo, pô, eu sei que o torcedor tá com uma ânsia de títulos, mas é sempre importante contextualizar e colocar as coisas no lugar. Esse ano é um ano tranquilo para o São Paulo. Eu acredito muito nisso. Dá para brigar por um título de Sul-Americana, dá para brigar por um título da Copa do Brasil. Eu acho que dá, só que vai custar caro. Né? Em dado momento da entrevista, eu acho que a gente não vai chegar nesse ponto,
O Dorival vai ser perguntado sobre os objetivos da temporada e ele não fala em priorizar a competição. Ele fala por brigar por todas. Isso, cara, isso é um problema. Eu acho que o Dorival foi mal nessa resposta, porque isso vende uma ilusão para o torcedor. E se o São Paulo não focar em uma competição, o elenco, é o que eu falo assim, o elenco não deve nada para tantas outras equipes, mas ele vai ter um elenco titular que vai ser muito melhor que o reserva. O elenco reserva do Flamengo com o Dorival estava jogando muita bola por um mês e pouco. Depois, com esse elenco reserva, o Flamengo foi deixando escapar pontos que o Palmeiras sobrou na liderança. Então, assim, se ele decidir que ele vai brigar por todas as frentes, algum insucesso vai acontecer. E aí a frustração fica. Esse é o problema de você falar, vamos brigar por tudo. Aí o torcedor já começa a se iludir, né? Ele fala, pô, tô vindo para um clube gigante, né? Que tem muita história, a gente tá vindo aqui para recuperar essa história. Quanto tempo vai levar, né? Ele tinha que chegar e falar assim, olha, a gente tá vindo para fazer esse trabalho, mas em quanto tempo aí? A gente tá em abril, em 7 meses, não dá para fazer um trabalho, é, cara, excepcional, fora de série, dá para fazer um excelente trabalho. Mas daí a briga, a levar o patamar do São Paulo ao tamanho das glórias do passado, aí eu acho que, por isso que eu falo, aí calma, né? Calma, eu acho que dá para fazer um grande trabalho e retiro tudo que eu disse ontem. Eu acho que o Dorival fez a escolha certa, agora eu mudo de opinião, acho que ele fez a escolha certa, ele foi pro lugar certo, porque ele me passa essa, até pela tranquilidade do discurso dele, ele, cara, é um cara extremamente vitorioso, não tem nada a provar para ninguém, ele tá indo pro São Paulo justamente por isso, não tenho nada a provar para ninguém. O meu currículo fala por si só. Então eu tô vindo aqui pelo desafio, né? Um cara que é movido a desafios. Eu já citei as últimas passagens dele, Flamengo e Ceará. Olha as últimas passagens do Dorival, cara. É um cara que é movido a desafio. E aí, pô, posso estar indo para ser bombeiro? Posso, mas é um desafio importante e eu gosto disso, né? Então, se ele tá feliz, eu falei, eu sou um grande fã do Dorival e se ele tá falando, eu apoio 100% e assino embaixo. Você mencionou há pouco a campanha de 2017, como você chegou em 2017 aqui no São Paulo também, uma situação diferente, como você fez a avaliação. Exatamente aproveitando esse gancho, você chegou depois de 12 rodadas, se eu não estiver equivocado, na zona de rebaixamento. Exatamente por conta dessa mudança, e avaliando o elenco, né, comparando até elencos, não sei, você pode responder melhor, é que te dá essa tranquilidade de falar que o São Paulo também continua lutando mais para cima, não dar um passo para trás, nada disso. E com esse elenco, o cara que está treinando aqui, Alexandre Pato, você conta com ele também? Eu acho assim, em relação àquele grupo, são grupos distintos, aquele grupo. Só para vocês terem uma ideia, talvez se lembrem, o São Paulo jogou contra o Santos, eu estava no Santos em março. E quando eu cheguei aqui, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, da equipe titular do São Paulo não tinham, ou se não me falha a memória, apenas 2 jogadores eram titulares do São Paulo e que haviam atuado naquela partida com o Santos em fevereiro de 2017, fevereiro ou março talvez de 2017. Era uma mudança de plantel, uma mudança de elenco, de equipe, tanto é que quando eu cheguei, estavam chegando Arboleda, Petros, Marcos Guilherme, estavam chegando aí pelo menos 8, 9 jogadores, juntamente com o treinador. Quer dizer, com um mês apenas de clube, nós tínhamos ali o treinador e mais 8 ou 10 jogadores também, com apenas 30 dias dentro de São Paulo. Eu acho que nós estamos pegando um trabalho do Rogério muito bem desenvolvido, muito bem feito. Vou tentar fazer o meu máximo para que eu possa dar sequência a esse trabalho. Com a equipe já com alguns garotos oriundos da base. Trabalho esse que eu sempre acreditei muito na minha carreira e sempre tentei desenvolver em todos os clubes que passei, lançando muitos desses jovens que foram, talvez um trabalho semelhante que foi feito agora com o São Paulo, nas mãos, talvez aí dos últimos 2, 3 treinadores, e principalmente do Rogério, que eu espero que possa sequenciar, fortalecendo ainda mais esse grupo, tentando aumentar e melhorar ainda mais a confiança de todos eles, para que, de repente, cheguemos aí ao final desse ano com a equipe num outro momento, vivendo um outro patamar. Eu vim aqui para tentar vencer, e não vai ser diferente. Eu vou dar o máximo dos meus esforços e da minha comissão. Quando eu falo meu, eu falo da comissão, inclusive os que aqui estão dentro de São Paulo, para que nós alcancemos aí os melhores resultados. Desculpe. Com relação ao Pato, eu acho que nós temos que ter tranquilidade. O Pato está num processo de recuperação, né? A janela se fechou ontem, se não me falha a memória, e agora nós temos que ter
tranquilidade, aguardarmos um pouco. Eu vou contar com aqueles jogadores que aqui estão, e se nós tivermos que recorrer de alguma forma, vai ser aos garotos de Cotia. Bom, começando pelo final, né? Sobre a questão Alexandre Pato. O Pato, ele já é cravado por muita gente como uma contratação futura do São Paulo, né? A janela se fechou, como disse o Dorival, até porque não tinha nem como fechar um acordo com o Pato, porque ele ainda não está pronto. Ele ainda está numa fase de transição, né, para o campo. Está se recuperando ainda da lesão, então ele ainda não está pronto. Então, até por isso, o São Paulo não assinou nada, não fechou nada com o atleta. Mas tem muita gente que já crava ele para a próxima janela como um reforço para o Dorival. E diz que eu ouvi alguns outros setores dizendo que isso foi um pedido da Independente. Então, muito provavelmente deve pintar aí na janela de meio de ano Alexandre Pato, né? Pode voltar a aparecer. Você acha que o Dorival vai recusar um atleta como esse? Não vai, né? Ele, obviamente, tem na sua composição bons jogadores, mas o Pato tem uma característica diferente. Ele é um cara tecnicamente muito refinado. Ele não tem mais aquela... se você falasse, pô, fisicamente ele vai entrar na grande área, ele vai fazer o jogo de corpo como faz o Caleri? Não, vai fazer isso. Tem a mesma explosão, a mesma velocidade? Não, não tem isso. Mas é um cara que tem uma característica, um refino técnico que está muito além de qualquer atacante que o São Paulo tem hoje. Então, para determinados jogos e determinadas situações, eu acho que seria um cara muito válido, né? Para o estilo de jogo do Rogério, não caberia. Eu acho que não caberia. O Rogério gosta de caras com muita velocidade, muita intensidade, aplicação tática. Pro estilo de jogo do Rogério, não vai funcionar. Sobre a questão do que ele estava falando, né? Quando ele teve a primeira passagem, ele chegou, muitos outros jogadores vieram com ele, né? Era comissão 9 e vários outros jogadores chegaram, né? Naquele momento. E eu acho que, cara, ele chega num momento onde o elenco está consolidado, ele fala de dar continuidade ao trabalho do Rogério. Talvez isso faça muitos torcedores ficarem com frio na espinha, né? Fala, Dorival, você veio para mudar o que o Rogério estava fazendo, potencializar esses atletas, não para dar continuidade ao futebol do Rogério. Obviamente, né, que o Dorival é um cara, é um lorde, né? Ele elogia o trabalho do Rogério, fala em dar continuidade, mas obviamente que ele não vai dar continuidade ao trabalho do Rogério, pelo menos nesse primeiro momento, sim. Ele vai entender a posição dos atletas, vai entender onde cada um gosta de atuar e ele vai potencializar esses atletas, né? Imagino eu. Se a gente pegar o histórico do Dorival, é mais ou menos isso que ele faz. É um cara apaziguador, ele vai entender quem são os líderes do elenco, né? Quais são as panelinhas, vai deixar esses caras felizes, né? Ele vai estabilizar, né, qualquer tipo de ruído que possa ter dentro do vestiário. E aí, com isso, o elenco mais feliz. Ele é um cara que também conhece pouco de futebol, né? O Dorival. Imagina que a equipe do São Paulo, não de imediato, mas eu acho que ela vai apresentar um bom futebol, vai oscilar, isso não tem jeito. Ele oscilou com o próprio Flamengo, vai oscilar, mas eu acho que essa oscilação é natural e não vai comprometer a temporada do São Paulo, pensando aquilo que eu falei. Assim, São Paulo briga por talvez Sul-Americana, chegar numas quartas, semifinal de Copa do Brasil e briga por G8 e G6 no Campeonato Brasileiro. É isso que eu penso. Se o torcedor está pensando além, uma eliminação ali na frente, por exemplo, se é eliminado pelo Ituano já, aí já vai ser o fim do mundo, o Dorival não sabe de nada, né? Não teve nem tempo para treinar. O cara não teve nem tempo para treinar. Eu não acho que o São Paulo vai ser eliminado pelo Ituano, não. Acho que esse estilo, se fosse o jogo agora contra o Ituano, talvez o São Paulo fosse eliminado. Mas ele vai ter um jogo de Campeonato Brasileiro. Então, óbvio que ele treina, ele vê os comportamentos no treino, mas você vê o comportamento do atleta no treino e vê em 90 minutos de jogo, é algo totalmente diferente. É totalmente distinto. Então, ele vai ter mais noção, mais ou menos que... Ele vai conversar com os atletas, ele vai entender o que cada um gosta, mas com a bola rolando, aí ele vai ver de fato assim, pô, o cara falou que gosta de fazer isso, mas ele não é muito bem ali, né? E aí ele vai começar a fazer o seu trabalho
técnico, né? De fato, ele vai começar a pôr a mão nesse trabalho, a gente vai começar a ver um pouco mais de cara de Dorival Júnior nesse trabalho, então talvez esse um jogo faça diferença, né? Para chegar no jogo contra o Ituano e já mudar algumas coisas, alguns comportamentos de alguns jogadores. Acho que o São Paulo consegue se classificar para cima do Ituano sim, mas é importante não se iludir. Importante não se vender a ilusão, porque é pouquíssimo tempo de treinamento, né? Vamos só para mais uma e aí a gente vai para a coletiva do Cuca. Dorival, boa tarde. Seja bem-vindo. Gostaria de saber o que você, nessa primeira entrevista, pode falar para o torcedor em relação ao que ele pode esperar do estilo de jogo do São Paulo do Dorival Júnior, né? Do que você espera, do que você já avaliou de elenco e que pode, né, apresentar a partir desse jogo de sábado contra o Coritiba, porque, né, só um dia de trabalho é pouquíssimo tempo. E, diante disso, eu quero saber quais são seus planos para o volante Luan. Luan foi afastado pelo Rogério, né, dos jogos diante de uma pendência de renovação. A conversa esquentou nas últimas semanas e ele foi um cara, por exemplo, muito importante na conquista do Campeonato Paulista de 2021. Luan é um cara que você conta para ser um dos protagonistas do elenco, é um cara que você conta para participar e dentro disso, no que ele entra nos planos do Dorival para essa passagem no comando do São Paulo? Eu acho assim que, primeiro até ao assunto do Luan, é um garoto que é um patrimônio do clube, ele tem consciência do momento que esteja vivendo, a necessidade de uma possibilidade aí de renovação. É natural que eu queira contar com um jogador desse nível, eu não tenho dúvidas disso. O próprio Rogério acredito que também da mesma forma. Então, eu acho que tudo sendo conduzido internamente, com tranquilidade e equilíbrio, para que alcancemos o que nós gostaríamos que acontecesse com o Luan. O padrão, assim, se eu tiver a falar alguma coisa aqui, daqui a 30 dias eu já vou começar a encontrar um padrão para a equipe, eu vou estar mentindo. Eu vou tentar aproveitar o máximo possível o trabalho do Rogério. Por quê? Porque eu vou ter hoje apenas como treinamento. Olha, amanhã vai haver uma mudança? Não, esqueçam isso. A mudança ela vai sendo acrescentada aos poucos. O que eu espero é uma mudança comportamental, para que mantenhamos essa busca por resultados como vinha acontecendo. E melhoremos ainda mais. Eu acho que, nesse sentido, nós temos sim que nos preocuparmos em estarmos mudando a todo momento, a todo instante, e querendo sempre o máximo e o melhor. Mas eu vou tentar fazer com que o próprio trabalho do Rogério seja aproveitado em todos os aspectos. Eu sempre procuro me adaptar àquilo que eu tenho nas mãos. Eu nunca chego definido numa equipe em relação a uma forma de jogar. Por quê? Porque só aqui dentro é que eu vou conhecer um pouco mais o perfil e as características de cada atleta. Pode ser que consigamos uma ou outra pequena mudança em relação àquilo que imaginemos, mas não que seja assim, um fato promissor e que, de repente, modifique o padrão que a equipe vem apresentando. Dorival. Que foi perguntado, né? Qual vai ser o padrão tático do São Paulo do Dorival? Se eu te falar que eu vou tentar colocar um padrão de jogo tal para daqui a 30 dias, eu vou estar mentindo. Porque não tem tempo, né? É simples, não tem tempo. Isso não é uma desculpa, isso é um fato, né? Ele não tem tempo. Então, o que ele fala eu acho que é isso que me anima muito, e eu acho que tem que animar o torcedor São Paulino. Ele falou, cara, não tem tempo para treinar, a gente vai aproveitar. Eu não sou um cara que chego já chutando a porta, não. Ele tem um entendimento disso. Ele tem um entendimento que tinha um trabalho sendo executado e, cara, o melhor a ser feito vou aproveitar esse trabalho e a gente vai fazer mudanças pontuais, né? Aqui e ali, com o tempo, a gente vai mudando. Foi isso que ele fez no Flamengo. Então, acho que ele repetir essa... Eu falei e vou repetir. Ele falar que vai dar continuidade ao trabalho do Rogério deve fazer muitos torcedores terem um frio na espinha, né? Mas é esse o caminho, né? Ele vai entender os jogadores, vai entender o que cada um gosta de fazer, vai entender a ideia do Rogério, como é que cada um atuava dentro do jogo, e ele vai fazer ajustes pontuais, tentar mudar principalmente o estado de espírito, né, o ânimo desses atletas, como ele falou, porque isso é fundamental, né, para você ter uma outra postura dentro do jogo. Então cara, eu acho que torço muito, assim, por um bom trabalho do Dorival. Acho que vai dar certo de acordo com a expectativa. Qual é a expectativa? Né? A expectativa, lógica. A equipe que briga, para mim, briga tranquilamente por um G8. Deve abrir G8, né? G6, eu acho que dá para chegar também.
Se ele focar no brasileiro, é importante destacar isso, vai ter uma pergunta em relação ao objetivo da temporada. Ele vai falar que não tem objetivo, todas as competições são objetivo, e isso eu vejo como um problema. Mas é óbvio que em virtude de um resultado ou outro, a gente vai começar a ver ele priorizar uma competição ou outra, né? Então, acho que é importante esse discurso dele. Falou do Luan, deve aproveitar muito o Luan, né? Eu ouvi o André Hernan falando muito sobre o caso do Luan, e uma das condições para o Luan renovar, ele queria atuar mais, ele queria ser um dos protagonistas, e com o Rogério ele não teria muito essa possibilidade, né? O Rogério mexe muito no elenco, e ele não ia ter essa opção de, cara, quero jogar todo jogo, quero ser protagonista, quero ser o cara. Com o Dorival ele pode ser. Com o Dorival, sem dúvida nenhuma, ele pode ser, e o Dorival deve utilizá-lo cada vez mais, tá? É isso, gente. Em relação ao Dorival Júnior, é isso. Desejo muito sucesso para o treinador. Como eu disse, sou um grande fã do Dorival. Não é oportunismo, eu sempre falei que o Dorival é um grande treinador para mim, só achava que eu acho que ele merece mais, né? Assim, de pô, ficar fazendo trabalhos de bombeiro, se é que a gente pode dizer assim, né? Com todo o respeito da palavra. Mas diante desse discurso dele, eu, eu mudei de opinião. Acho que ele faz o que ele gosta, o que ele ama, e ele é movido a desafios. Então ele tomou a decisão correta. Acho que ele tomou a decisão correta e certamente vai apaziguar e vai tentar pacificar, né? Os ânimos internos, né? Questão de diretoria, jogadores, torcedores, ele vai tentar apaziguar, né? Só que o único jeito de apaziguar mesmo é com resultados, tá? É isso. Vamos para a coletiva do Cuca agora, coletiva que foi quente, e já começa com a pergunta derradeira, né? Sobre a condenação do Cuca por estupro, né? Não foi bem por estupro, né? Foi atentado ao pudor e com agressão, foi alguma coisa assim. Não foi exatamente estupro, né? Que o Cuca foi condenado na Suíça. Mas vamos ouvir um pouquinho, tá? Assim, o mesmo convite que eu fiz para o torcedor são paulino, faço aqui ao torcedor corintiano. Se inscrevam no canal Corinthians TV. É muito importante você dar uma moral para a TV do clube, né? Que gera um conteúdo bacana para você, torcedor. Então, você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, deixa sua curtida, deixa sua inscrição. Eu vou deixar minha curtida aqui, tá? A coletiva também é bem longa. Então, assim, a do Dorival, você, torcedor São Paulino, entre lá, né? Assista o restante da coletiva, ela é muito interessante, ela é bem boa. E a do Cuca também, né? E a do Cuca, ela deu muito o que falar. E vamos ouvir primeiro a resposta, e a gente vai falando também sobre o que eu ouvi, o que eu concordo, o que eu discordo. Não quero ser aqui o regente, né, das regras e dos bons costumes, mas a gente sempre deixa a nossa opinião. Então vamos embora, vamos com o técnico Cuca, novo técnico do Timão. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Certamente você está acompanhando toda a repercussão em cima da sua contratação. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, se você esperava por essa repercussão, se te pegou de surpresa, e se você esperava, por que mesmo assim aceitou? E queria que você se pronunciasse, falasse diretamente para quem está dizendo que você não deveria assumir o comando técnico do Corinthians. Obrigado. Bem, esse é um tema delicado, um tema pessoal meu, mas eu faço questão de falar sobre ele, né? E tentar ser o mais aberto possível quanto a isso, dentro do que me cabe. É um tema que ocorreu há 37 anos atrás, né? Em 1987, eu fazia não sei ao certo. Eu era emprestado do Juventude ao Grêmio, devia estar no Grêmio uns 15 ou 20 dias, fiquei uma semana para tirar o passaporte, e tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto. O quarto era o que eu estava, junto com mais 3 jogadores, que era um quarto duplo, né? 2 camas de casal de um lado, fazia um L, pegava 2 camas do outro. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve acho que um ato sexual a um vulnerável. Isso foi a pena que foi dada, né? A gente vê e ouve aí
um monte de coisas falando em verdade, sabe? Chegam a ofender. Eu vou fazer 60 anos daqui um mês e pouquinho. Tenho 2 filhas que têm 32 e 89 e 34. E é um tema que elas nem existiam. Eu era casado com a Rejane e sou até hoje, tenho 37 anos, venho de uma casa onde é oriunda, o único homem que tem na casa sou eu, e agora o Rabi, que tem 3 para 4 meses que nasceu. Eu respeitei e respeito todas as mulheres, nunca encostei um dedo indevidamente em nenhuma mulher ao longo de todos os anos que eu vivo na bola. Já trabalhei com vocês na imprensa, já tiveram comigo, já tive em diversos clubes, sabe? Eu tive 2 vezes no São Paulo, eu tive 2 vezes no Palmeiras, eu tive 2 vezes no Santos. Nunca foi me questionado isso numa coletiva. Mas então não é só o Cuca que não falou do tema. Por quê? Porque daquele tempo as leis eram as mesmas. Se você comete um estupro, você vai pegar uma pena de anos. E o nosso erro, meu erro, foi não ter me defendido. Primeiro, eu não tinha dinheiro para me defender. Segundo, eu nem soube que tinha sido julgado, Nós ficamos lá para averiguação, por 3 vezes a moça teve lá na frente. Não é que te reconheceu, é que eu não estava, e ela, a vítima, não sou eu, é ela. A vítima é a moça. O rapaz não está. Se a vítima fala que não está, e eu juro por Nossa Senhora, que é o que eu mais adoro e amo na vida, que não estava, como que eu posso ser condenado pela internet, que no mesmo momento que te pune, te julga, te pune? Sabe? Eu sei que o mundo mudou, que hoje a gente está vivendo um mundo melhor, que a gente tem... A mulher tem uma autodefesa muito maior e tem que ser cada vez maior. E eu quero fazer parte disso. Eu sou pai, eu sou avô, sou marido, sou filho. Eu quero que elas estejam cada vez mais protegidas. Eu quero poder ajudar dentro disso. Por isso eu estou aqui, num clube que tem mais torcedoras. 53% da torcida é feminina. Um time que tem a causa aí... Eu até escrevi o nome da causa, como é que é? Respeita as minas. Eu venho a ter um protesto. Lógico que é cabido o protesto dentro de tudo que é lido e passado, mas é isso. Tem repórteres, pessoas, eu já discuti com eles. Cuca, você deve uma desculpa para a sociedade. Por que eu devo uma desculpa para a sociedade? Do que eu devo uma desculpa para a sociedade? Se eu não fiz nada, por que eu devo uma desculpa para a sociedade? 2 anos e meio depois desse caso, eu fui jogar ali do lado, em Valladolid, na Espanha. Nunca teve consequência nenhuma. A vida passou 37 anos. Nos últimos 2 ou 3, ela mudou de uma forma melhor, muito melhor. Essa causa que está existindo, eu quero abraçar também, até por proteção da minha família, das minhas meninas, da minha mãe, da minha irmã, da minha mulher. Né? E tudo isso, sabe, machuca muito. A mim me machuca muito. Mas, do fundo do meu coração, pode ter protesto, pode ter o que for, não é maior do que a minha vontade de estar aqui. Se ele tivesse me dado o que fosse por mês, eu já falei para ele, eu vinha, porque eu sinto que aqui eu posso desenvolver o meu trabalho, que a condição é boa, que eu conheço o lugar, e era o único grande de São Paulo que não tinha trabalhado. Eu tinha uma vontade enorme de estar aqui, e vou dar o meu máximo para poder fazer esse time jogar. Então, os meus erros foram esses. Quem sabe o principal é não ter falado mais do tema. Uma vez também, um de vocês queria fazer um podcast comigo, falei, não vamos falar disso, tal. E é uma coisa que, sabe, eu sei que amanhã vão estar no jornal, descendo a lenha, de volta, em cima disso. O Cuca não falou a verdade, o Cuca não falou aquilo. Como que eu não falei a verdade? Busque, olhe e veja agora o que passam acima disso que é em verdade. Eu estou aberto ao diálogo, de conversar com isso, com quem for, para quem for. Sabe, é um tema difícil você falar isso com as tuas filhas, igual eu estava falando em casa. Vamos nos preparar para isso. Vocês não existiam, mas aconteceu tal fato, e a gente tem que encarar. Porque eu não vou parar de trabalhar por causa disso. Um assunto que ficou, que hoje é um assunto inexistente, não tem mais, não tem processo. E eu fui atrás, não tem mais nada, não existe mais. Mas existe que em 1987 aconteceu isso. O erro foi não ter falado. Em 97, em 2007, 2017, ter encarado esse assunto como devia ter encarado. Mas, por muitas vezes também, isso não foi levado a mim. Não foi pela própria imprensa levantado. E vamos falar sobre isso. É porque as coisas hoje mudaram. E a gente tem que entender. E, em cima disso, é que hoje a gente está falando desse tema também. Fui claro? Esse foi um dos assuntos mais quentes do dia. Foi essa primeira resposta do Cuca em relação a esse caso. Eu até tinha comentado sobre isso ontem. O Cuca, ele deve... Ele, na verdade, ele não deve nada para ninguém, né? Não deve nada para ninguém. Ele deve para a justiça suíça. Se é que deve, né? Porque o crime prescreveu.
não para a justiça suíça, mas para a sociedade, né? Então, deixa eu me corrigir aqui, ele deve para a sociedade, porque ele foi condenado. Eu sempre falo aqui, eu não tenho muita informação e eu sempre peço perdão pela minha ignorância e pela falta de informação. Todos esses assuntos associados à mulher, todos esses assuntos. Então, assim, eu sempre falo, quando crimes relacionados à mulher, a gênero, por exemplo, comunidade LGBTQIA+, racismo, eu acho que a autoridade máxima para falar sobre o assunto, por exemplo, violência contra a mulher, é uma mulher. Mulher é a autoridade máxima para falar sobre isso. Eu sempre digo aqui, várias e várias vezes eu cito aqui no podcast, eu não sei se você é a favor ou contra aborto. E eu tenho na minha opinião, de que de fato, eu não tenho opinião. Eu não tenho opinião porque isso tem que ser uma decisão das mulheres. Então, se o aborto vai ser legalizado ou não, eu não tenho opinião de verdade. Você pode falar, como você não tem opinião? Eu não tenho opinião. Esse é um dos assuntos que eu não tenho opinião, porque não me cabe. Você entende? Não me cabe a decisão de tem que ser legalizado ou não tem que ser legalizado. Não me cabe esse assunto. Não me cabe. Então, tudo que envolve violência contra a mulher, obviamente que a gente fala um pouco aqui, a gente discute um pouco sobre o assunto, mas quem é a autoridade máxima sobre o assunto é a mulher. Racismo. Cara, a pessoa que foi agredida, se você agride o povo chinês, se você agride o povo judeu, como aconteceu no tempo da Segunda Guerra, só esse povo tem um compreendimento total sobre o assunto para falar com propriedade sobre o assunto. E em vários programas esportivos, quando se debate o caso Robinho, quando se debate o caso Daniel Alves, agora esse caso do Cuca, é curioso que em pouquíssimas bancadas a mulher ela tem um papel ativo, né, nesses debates e nessas discussões. Eu me lembro que uma vez na Rede Globo, em algum dos canais Globos, eu não me lembro qual, houve uma discussão sobre racismo. E a bancada inteiramente de brancos, composta de brancos. Isso pegou muito mal, a comunidade reagiu, as redes sociais reagiram, e aí a Globo fez uma outra versão com repórteres, jornalistas, né, pretos, né? Eu acho que esse é o termo correto. Tá vendo? Eu nem sei o termo correto, se é ofensivo ou se não é. Até onde eu tenho amigos, até onde eu sei, eles falam que o termo correto é falar preto, né? E para algumas pessoas parece até ser mais ofensivo do que falar negro. E aí sim, eles fizeram uma bancada, né? Participaram vários jornalistas que contaram um pouco da sua trajetória, o quanto foi difícil. Então, assim, são essas pessoas que têm a propriedade para falar sobre o assunto. E não, cara, uma bancada de homens que, obviamente, tem mãe, é marido, tem filha, eles têm um compreendimento maior, mas eles não têm, cara, assim, a real noção do que é a parada. O Cuca fala, a vítima é a mulher. A vítima, eu vi muita gente falando assim, o Cuca se esquece que a vítima é a mulher, mas ele cita isso, né? É óbvio que ele se vitimiza. Ele tem um discurso meio vitimista, mas ele cita isso, né? Então é importante a gente também não, né? A gente colocar as coisas que foram faladas. Eu ouvi muito o Casagrande e a Mili Lacombe após esse... A Mili, tem muita gente que não gosta da Mili pela bandeira que ela defende, mas se tem alguém que pode falar sobre o tema é ela. Ela já foi vítima de estupro. Ela pode falar sobre... Ela deve falar sobre o assunto e ela é uma das maiores autoridades para falar sobre o assunto. Então, se você pode concordar ou discordar, mas o discurso dela vale 1000 vezes mais que o seu. 1 trilhão de vezes mais que o seu. Você pode não concordar com o que ela está falando, mas você tem que ter um entendimento que o discurso dela, pela vivência e pela experiência, e por ser do gênero, o discurso dela tem 10 bilhões de vezes mais validade que o seu. Não que seja uma verdade absoluta, não existe verdade absoluta no mundo, mas tem muito mais validade que qualquer outro discurso de qualquer homem. Né? Isso é fato. Agora, uma coisa assim, e aí, eu também não posso me eximir de deixar a minha opinião.
o Casagrande e a Miri falam que eles tratam o Cuca como um estuprador. Um estuprador de fato. Eu sempre vou dar linha, assim. A gente fala que o Robinho é um estuprador? Sim, porque ele foi condenado em 3 instâncias. O Cuca não foi. Ele foi condenado, mas a condenação dele, como eu disse, não é de estupro. E aí eu não estou dizendo se aconteceu ou se não aconteceu. Eu questiono o discurso do Cuca. Acho que é um discurso muito evasivo. Sabe? Ele fala assim, ele fala que não houve estupro, houve um ato sexual. Cara, é um bizarrice isso. Era uma criança de 13 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, até uma certa idade, eu acho que 13 anos de fato. Se a criança tem 13 anos, e mesmo se for consentido, se eu não me engano, tem uma idade limite, né? Que mesmo se for consentido, a criança falar que queria fazer o ato sexual, é classificado como, primeiro, pedofilia e é considerado estupro também, independentemente se a criança fala que queria, né, consumar o ato sexual. É estupro. Então, assim, foi um caso de pedofilia. Ele fala, pô, e até onde eu procurei de informação, e não tenho muita, como eu disse aqui, parece até que a menina estava embriagada. Então, assim, torna o negócio ainda mais grave, né? O Luca falou que o quarto ali, ele fala que não se lembra de muita coisa. E aí, eu sempre faço aquela, pô, é um caso extremamente traumático, né? É um caso importante que aconteceu na vida dele. Muito provavelmente, como ele disse, ele não participou, então muito provavelmente aquilo causou um desconforto muito grande. Ele tá no quarto e aquilo lá tá acontecendo do lado, né? Que ele disse que não viu nada, falou até que chegou até a levantar o ponto de que não foi um estupro, foi um ato, aconteceu um ato sexual ali, né? E aí ele fala que em dado ponto da coletiva, vai ser bem mais para frente, mais para o final, que vão voltar para essa pergunta, ele disse que é um quarto em L, então tipo, tem uma cama num lado, e aí tem meio que uma quina e a outra cama tá do outro lado. Então ele tava na outra cama e não tava vendo o que estava acontecendo na outra cama, mas ele não é surdo, né? Naquela época não existia o Discman, não existia o walkie-talkie, né? Foi o primeiro. O Discman, não existia fone de ouvido, então ele ouviu tudo. Ele sabia o que estava acontecendo ali do lado, né? E provavelmente não sabia a idade da menina nem nada disso, mas aí ele fala: ela subiu lá no quarto, né? Como se ela simplesmente tivesse entrado e se oferecido. Então, assim, são coisas que eu falo, ele é muito evasivo em várias coisas. E eu não estou dizendo que ele. Eu sempre falo, pô, o Casagrande, como eu disse, eu cito os nomes desses personagens e eu peço perdão, sou um grande fã, sempre sou fã. Os caras que eu sempre cito aqui, eu sou fã dos caras, né? Eu sou muito fã dos caras, mas não significa que eu tenho que concordar com tudo que eles falam. Eles tratam o Cuca como um estuprador. E aí eu passo para ele, pera lá, né? Primeiro que ele é condenado, a gente pode tratá-lo como um criminoso, entre aspas, né? E, e a condenação dele não foi por estupro. Foi por atentado ao pudor, que eu falei, atentado ao pudor e violência, alguma coisa assim, né? E na época, os 4 caras, atletas do Grêmio, foram condenados, mas parece que um teve uma pena mais branda e tudo mais, enfim. Aí ele fala que não se lembra muito sobre o assunto e é um caso traumático, eles ficaram presos por 1 mês lá, então assim, pô, como é que você não lembra de um assunto tão importante que muito provavelmente te causou um desconforto absurdo, você ficou preso, né? Eu acho que você lembra, na teoria, quando é um evento marcante na sua vida, você pode não lembrar com riqueza de detalhes, mas você lembra com mais. Isso fica na sua memória por mais tempo, né? Você consegue lembrar uma sequência maior dos fatos. Faz muito tempo, de fato, 1987, né? Faz muito tempo isso. E ele... Qual que é o outro ponto que eu queria falar? É que citei o Casagrande e Amigo, que eles tratam como um estuprador. Primeiro, assim, eu sempre falo, tomar um cuidado, porque ele pode ter participado de alguma forma do ato, não ter feito o ato de fato, né? Mas ele pode ter, enfim, né? Ajudado ali a aliciar a garota a subir. Não sei, isso aqui são hipóteses, tá? Eu não sei o que de fato aconteceu lá. Aliciar a garota a subir e tudo pro quarto e tudo mais. Ele pode ter
tido alguma participação nesses eventos, né? Só que a condenação dele não é por estupro. No caso, o Robinho, ele foi condenado por estupro, o Daniel Alves ainda vai ser julgado, né? Mas todas as evidências apontam muito forte para esse caminho. E no depoimento da vítima, como o próprio Cuca disse, e a Marília Ruiz era uma pessoa que é uma jornalista que conseguiu uma entrevista com o Cuca sobre o assunto, inclusive você pode procurar, e ela tem muito mais, ela estudou o caso, né? Porque ela fez essa entrevista com o Cuca, ela estudou o caso, e ela disse que nos autos do processo, a vítima, por 3 vezes, ela disse que o Cuca não participou. Ele não participou do ato. É uma situação traumática? É, uma situação traumática. A própria Midi Lacombe fala, quando é uma situação de muito trauma e estresse, e até pelo fato dela estar possivelmente embriagada, ela provavelmente não vai lembrar de muita coisa que aconteceu, né? Ela vai ter lapsos de memória, vai ter coisas que vão ser esporádicas, mas é aquela coisa assim, a vítima, e a palavra mais importante é a da vítima, se ela diz por 3 vezes que o Cuca não foi um dos agressores, não estou dizendo que ele não é um agressor, eu só estou falando assim, para a gente ter cuidado na hora de falar que ele é um estuprador. Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque ele foi condenado. Isso você pode falar, pô, mas ele é um criminoso, é um condenado. Sim, isso eu pode falar. Eu só acho que a gente tem que ter um cuidado a ponto de dizer que a cravar, como eu disse, o Casagrande e a mídia, em determinado ponto, eles começam meio na politicagem, mas de dado ponto eles cravam que o Cuca é um estuprador. Então, assim, é complicado você cravar esse tipo de informação também. A gente tem algumas informações, e eu tenho pouquíssimas informações, eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre o caso, e eu peço perdão mais uma vez, mas uma coisa eu corroboro com muita gente, ele foi muito evasivo. Ele vem com esse discurso de que ele não lembra de muita coisa, mas ele é muito evasivo, sabe? Ele fala que não houve estupro, houve um ato, né? Ele estava no quarto, ele nem sequer fala que, quando é perguntado, pô, você teria tomado uma atitude diferente? Ele nem fala que teria tomado uma atitude diferente, porque ele fala, pô, eu era do Juventude, era um atleta recém-chegado no Grêmio, aqueles caras tinham muito mais. Assim, você entende o cenário, você entende o contexto. Pô, eu sou um novato, tô chegando num grupo onde a galera se conhece, sabe? Os caras viram, ó, ô moleque, você fica de boa aí, senão vai queimar pra você, vai queimar pro seu lado. Ele poderia ter simplesmente pego e saído do quarto e falou, ó, gente, vou tirar uma água do joelho, vou dar uma mijada lá. Mas aparentemente ele ficou lá. Então, assim, ele nem, sabe, nessa outra pergunta que é feita, ele nem fala, pô, eu teria feito diferente, de repente, sei lá, eu me sentia fraco perto dos caras, então eu ia sair do quarto, ou falar, pô, gente, isso aí não é legal, sabe? Então, cara, eu entendo assim, ele parte com um discurso um pouco vitimista mesmo. Ah, tenho filhas, tenho esposa, tenho mãe. Então ele vai por essa linha também. Só que ele falou muito pouco, ele esclareceu muito pouco sobre o assunto. Eu falei, ele deve uma explicação para a sociedade, mas nesse momento, né, pela repercussão, ele deve, pois, pô, não quero falar para todo mundo que o mundo que se exploda, ele deve para a torcida corintiana, que é uma torcida extremamente ativa, uma torcida extremamente engajada nesse tipo de causa. Inclusive teve protesto, enquanto ele estava falando, estava tendo protesto na porta do CT, né? Aliás, bem bacana o protesto. Então, é um personagem que cara, vai ser questionado mais vezes sobre o assunto. Então ele vai ter que estar preparado, né? Ele vai ter que estar preparado. Ele fala que é inocente. E aí, cara, é o que eu falei. Ele fala que nem sabia que foi condenado. Então, assim, eu fui condenado, nem soube que eu fui condenado, né? Nem pude me defender e tudo mais. E eu só acho que, assim, não sei como é que foram os trâmites legais, como é que andou o processo e tudo mais. Foi muito pouco falado, porque faz muito tempo, né? E na época, acho que muito provavelmente por ser um atleta do Grêmio, deve ter sido noticiado mais no Rio Grande do Sul, mas não muito no resto do Brasil. Mas hoje as pessoas têm informação e ele vai ser questionado por isso. Então acho que, cara,
imagino eu que ele também, como eu disse ontem, às vezes ele não quer comprometer um companheiro, ou ele não quer se comprometer mais. Eu acho que ele deve essa explicação, né? Ele foi evasivo. A verdade é que ele foi evasivo. Ele falou, mas não falou nada, né? Ele não falou nada, ele não esclareceu nada. Ele só falou que estava lá. O garoto tá muito jovem, nem estupro ele fala que aconteceu, né? Nem estupro ele fala que aconteceu. Poderia falar que aconteceu uma pedofilia, então, se ele falar que não foi estupro, né? Enfim, acho que ele falou muito pouco. Não sou eu que tenho que condenar ou julgar. Como eu disse, eu acho que a autoridade máxima sobre o assunto são as mulheres. O que eu acho que assim, é tomar só cuidado na hora de dizer que daí a dizer que ele é um estuprador, ele é estuprador, porque primeiro que essa não foi a condenação que ele pegou, e segundo, a vítima, como eu disse, né? Eu ouvi muito da Marília Ruiz. Ela disse que a vítima por 3 vezes. Não é que eu tô concordando com o Cuca, só porque o Cuca falou. Não, a Marília Ruiz, que entrevistou o Cuca sobre o assunto e tem muito conhecimento sobre o caso, ela disse que a vítima por 3 vezes falou que o Cuca não participou da violência sexual. Mesmo assim, ele acabou sendo punido e tudo mais. Talvez a justiça tenha entendido que, de fato, ela estava com, né, a sua capacidade de memória comprometida, né, em virtude de um trauma de bebida, pode ter sido isso também, né, mas ela poder, assim, por 3 vezes é uma coisa, porque uma vez, você pode ir uma vez só assim, não, ele não tava. Aí você vai a segunda vez, você acha que tava. Aí você vai a terceira vez, pô, acho que não tava. Então, não houve, cara, assim, não houve uma opinião no meio diferente. Isso que é o ponto, entendeu? Então, por mais que você possa falar, pô, é um momento difícil, é um trauma, às vezes coisas, lapsos da sua memória se apagam, né? Você não lembra de tudo com muita clareza, você não lembra dos rostos, e isso é comum. Não estou negando o fato disso, mas é o que foi. Às vezes, até por uma situação de estresse, é muito mais fácil falar, pô, não, ele tava, até porque não tinha como o Cuca coibir ela, né? Uma coisa é o Cuca tá lá encarando ela e coibindo. Ela fala, pô, não, esse cara não, né? Mas muito provavelmente deve ter sido, até para dar uma resposta para a comunidade local, deve ter sido um negócio que, pô, vamos dar a resposta e condenaram, acabaram condenando. Mas ela falou, pô, não participou. E eu, de novo, eu não estou dizendo que ele não participou. Eu acho que eu vou dar a linha do quem cala consente. Eu vou dessa linha também. Quem cala consente. E ele estava lá. Se ele saísse do quarto, continuaria sendo grave? Sim, porque ele não acionou nenhuma autoridade. Mas, pelo menos, ele não estava ali, ele não consentiu com tudo aquilo. Se ele não fala para a polícia também, ele consentiu, mas pelo menos, pô, eu não estava lá dentro. E aí eu não posso dizer o que de fato que aconteceu. Ele estava lá dentro, ele pode dizer o que aconteceu. Por mais que o quarto fosse em L. Porque ele pode não ter visto, mas ele ouviu, né? Para quem não sabe, um ato sexual gera muito ruído, né? Até onde eu sei. Então, eu acho que foi muito evasivo. As pessoas ainda vão. Não sou eu que tenho que falar sobre o assunto. É que eu falei, eu deixo minha opinião, mas eu só falo assim: tomar cuidado na hora de afirmar categoricamente que ele é um estuprador. Isso é a única coisa que eu posso falar. Cuidado com isso. Mas de resto, quem tem que falar sobre isso são as mulheres que estão se sentindo lesadas, ofendidas, as torcedoras que estão magoadas, né? A galera que ouviu, a mulherada que ouviu e achou que, cara, esse discurso dele foi muito bunda, foi muito lixo, foi muito, cara, evasivo, não serviu de nada. Essa galera eu assino embaixo. Porque eu falei, pô, a mídia eu ouvi muito ela, eu concordo com muita coisa, eu só não concordo no ponto de afirmar que ele é um estuprador, né? Em dado momento chega nesse ponto. Então, mas todo o resto é uma autoridade, máximo falando. Não é a dona da verdade, mas eu respeito muito. E eu pessoalmente concordo, porque assim, eu não tenho a noção. Eu não tenho a noção. A gente, obviamente que a gente lê muito sobre o assunto, a gente discute muito sobre o assunto, a gente escuta muito sobre o assunto, a gente vê muitos debates, mas eu não tenho, cara, eu não tenho o mínimo de capacidade de dizer o que é certo e errado em relação a isso. Não, o que é errado a gente sabe o que é, mas assim, cara, assim, de contextualizar, de explicar cara, o que passa na cabeça dessa pessoa, sabe?
Então, assim, óbvio que eu tenho capacidade de discernir o que é certo e errado. Eu só estou dizendo que, assim, tudo que eu disser sobre o assunto, a opinião de uma mulher vale muito mais. É só isso que eu estou dizendo. Então, você pode, no seu lado torcedor, falar, pô, isso já foi, gente, deixa o Cuca trabalhar e que não sei o que. Não, não é assim. Não é assim, né? Enquanto, é o que eu falei, enquanto tiverem torcedoras, e não só torcedoras do Corinthians, tá? Tiver qualquer outra mulher incomodada com isso, cara, essa pessoa tem razão. Essa pessoa tem um mínimo de razão, pelo menos. Porque eu falo assim, ninguém é o dono da verdade, mas essa pessoa tem muito mais razão que você. Tem muito mais razão que você. Vamos, pô, falei demais, vamos ouvir mais alguma pergunta aqui. Cuca, Oi. Lili Nascimento da ESPN, primeiramente seja bem-vindo, né? Te desejo muita boa sorte aí neste novo ciclo. Um técnico com currículo campeão como o seu, com certeza chega para somar. Eu gostaria que você falasse um pouco de como surgiu esse convite, né? Um convite de última hora, vamos assim dizer, e o que encheu teus olhos para vir assumir o Corinthians numa temporada que já está acontecendo, né? Com 3 competições pela frente. Obrigada. Bem, beleza. Eu tô com um tornozelo ruim e eu estava lá no fisioterapeuta junto com a minha mãe. E daí tocou o telefone, era o Lepatin que queria falar comigo, que tinha falado com o Alessandro. Daí eu corri para casa, falei para a mulher, para que o Corinthians está me ligando, eu preciso ir lá, né? Então fui para casa logo e quando veio o convite do Lepatin, eu falei, amanhã eu tô aí. E vim de carro hoje cedo, saí 5h30 de lá, já dei o treino. Já tive uma conversa boa com o presidente, com ele, com o vice-presidente. E agora estou tendo esse primeiro contato com vocês. Então foi assim muito rápido também. É bom dizer que tive uma conversa boa com o Fernando Lázaro, né, que vai ser um auxiliar meu, que o preparador físico, preparador de goleiro, sabe, eu aprendi assim que também, às vezes eu levei grandes comissões para os times e lá tinham as pessoas tão boas quanto as que eu levei, e é o caso aqui, né? Então viemos eu, Daniel e Cuquinha somar, poder agregar, poder fazer parte da família Corinthians e, se Deus quiser, ter uma conquista esse ano. Cuca, boa tarde. Aqui foi em relação ao processo, né, foi muito rápido, de fato, né? Foi muito rápido. A narrativa do Cuca foi que ele recebeu o contato e já aceitou prontamente, né? Aceitou prontamente. Então foi uma manobra muito rápida que o Corinthians tomou. Ele disse que até conversou com o Fernando Lázaro, isso é muito importante, porque ele falou que queria, em algum ponto da entrevista, ele vai falar que ele queria o Fernando Lázaro na comissão dele, isso é importante para dar continuidade ao trabalho. O Cuca não vai ter tempo de trabalhar, então é importante dele conversar com o Lázaro, entender o trabalho que vinha sendo feito, a característica dos jogadores, até porque o Lázaro foi um analista de desempenho. Então ele tem muito conhecimento também da capacidade de cada atleta, né? Isso vai ajudar muito o trabalho do Cuca e é essencial que ele tenha essa parceria com o Lázaro. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você falasse sobre o seu tempo de contrato, ele até o final de 2023. E você tem respaldo da diretoria para pedir reforços mesmo nesse período de 7 meses? O meu contrato ele vai até dezembro, não tem multa, não tem nada, não precisa a gente se prender a nada, nem o clube, nem eu. Não me prendo a dinheiro, pelo contrário, eu venho pelo prazer, pelo desafio que é dirigir o Corinthians, pela vontade que eu tenho de dar certo aqui, de fazer o time jogar, pelo conhecimento que eu tenho dos jogadores, né? Isso a gente vive, o descanso da gente é olhar jogo, né? Então eu tô bem a par de tudo que está acontecendo e tenho um conhecimento muito bom do elenco também. Contratações, reforços, primeiro vamos dar uma avaliada boa no grupo. A gente sabe que quanto mais forte você ficar, maior é a tua chance de vencer, que existem grandes clubes já armados dentro do campeonato, mas a gente é um grande também e tem a ambição também de sair ganhador. Ele fala sobre o tempo de contrato até o final do ano e não tem muita rescisória, né? Não tem muita rescisória, então qualquer que seja os caminhos daqui para frente, ele pode sair depois do primeiro jogo, talvez, né? Dependendo do tamanho da manifestação, como eu disse, o Duílio, a gestão corintiana teve o aval apenas da maior organizada do Corinthians, da Gaviões da Fiel, mas todas as outras organizadas, elas se manifestaram veementemente contra a contratação do Cuca. Então, também, não só pela questão do engajamento, mas também por uma questão, né? A gente sabe que também tem um pouco de, vai ficar fechada só com a Gaviões, né? Deixando a gente de lado. Tem isso também, né? Tem um pouco disso também, mas obviamente tem um assunto muito mais importante, que é a questão do engajamento. A torcida corintiana sempre foi uma torcida muito engajada,
Isso é uma coisa muito legal dos corintianos, né? E, pô, acho que eu vou só para mais uma, gente, tá? Passamos de 1 hora, vamos para mais uma. Cuca aqui, boa noite. Boa noite. Rafael Jacobuti, da Rádio Crack Neto. Como foi seu primeiro contato com o elenco, né, a conversa e a atividade de hoje? E seu propósito de jogo para esse elenco corintiano? O primeiro contato foi aqui dentro, já 1 hora antes do treinamento, eu, com todo o elenco, com todos os funcionários, né, a gente tem que ter o mesmo pensamento, as mesmas alegrias, ter a mesma dor nas derrotas, né, compartilhar tudo, é uma família. Hoje isso não é mais um jogo, um Corinthians contra um Internacional, é a família Corinthians. Os caras chegam aqui 1 hora, 2 horas antes dos treinos, saem depois, não só aqui, em todo lugar. Então, o convívio num clube hoje ele é muito maior do que era no passado, se iguala ao tempo que se fica em casa quase. Então a gente tem que ter esse pensamento de família e ter os mesmos sentimentos e a mesma vontade de vencer. Já teve um contato com os jogadores, né? Já deu treino e tudo mais. Bastante discurso protocolar, tá? Acho que eu vou finalizar aqui, gente. Tá ficando muito longo os podcasts. Então eu faço o convite a você, tá? Uma coletiva quente, ele vai falar sobre o tema da condenação mais uma vez, mais para frente na coletiva, tá? Então, entra lá, acompanha, a gente vê a coletiva também numa velocidade acelerada, né? Então assiste na íntegra, calma, tranquilinho. Falei, é um assunto muito quente e é um assunto muito importante, né? É um assunto muito importante para ser debatido. Você pode falar assim, gente, isso é futebol, o que isso tem a ver? Gente, isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver. O futebol é um reflexo da nossa sociedade. A gente tem que falar sobre isso, tem que ser debatido isso. Não sou eu que vou dizer se o Cuca tem que ser treinador do Corinthians ou não. Isso não sou eu que tenho que dizer. A gente pode debater aqui a nossa opinião sobre o caso, sobre o que ele falou, sobre um pouco mais sobre o que aconteceu, a manifestação do torcedor. Eu acho que toda a manifestação de todos os torcedores, ela tem que ser, cara, extremamente respeitada. Extremamente respeitada, porque como eu disse, a torcida corintiana ela é muito engajada nesse tipo de causa e querendo ou não, a decisão da diretoria do Corinthians feriu esse movimento que a torcida do Corinthians faz. O Cuca já foi preterido no Corinthians antes do Vitor Pereira, só que houve uma rejeição muito grande naquela época. E aí a escolha acabou sendo pelo Vitor Pereira, não foi pelo Cuca, mas o Cuca a gente pode dizer que era um sonho antigo do presidente Duílio, né? Só que agora o Duílio, ele meio que, ele se queima, né? Ele se queima com o torcedor, porque ele pode terminar o seu mandato como sendo o presidente que trouxe um cara envolvido com crime relacionado à violência contra a mulher, e ele pode ser um presidente que não vai ganhar título nenhum com o Corinthians, né? Então você vê que decisões de dirigentes, né? Às vezes, a gente sempre fala aqui, a torcida ela não pode pautar as decisões da diretoria, mas a diretoria também não pode esquecer as histórias e as tradições do clube. E eu acho que nesse ponto, não estou dizendo que o Cuca não merecia ser treinador do Corinthians, não é isso. O que eu estou dizendo é que, assim, em virtude de tudo que aconteceu e de tanta coisa mal entendida e mal explicada, eu acho que o Corinthians tinha, o Duílio, ele tinha que, cara, vou respeitar as tradições, a história do Corinthians e não vou trazer o Cuca agora. Talvez se maturasse essa ideia com o torcedor, o Cuca vai vir um dia, então assim, vamos trabalhar para isso acontecer. Só que isso nunca é feito no futebol, né? Isso nunca é feito. Então, eu acho que, como eu disse ontem, o Cuca tem todo o direito de trabalhar, ele é um profissional. O crime, como disse, prescreveu também. Então, ele legalmente ele não deve nada para a sociedade, mas como eu disse, é uma história extremamente mal explicada, ele foi muito evasivo na sua resposta e o torcedor vai continuar cobrando e eu acho que deve continuar cobrando sim. Eu acho que deve continuar cobrando, mas a gente sabe como é que é o futebol. Se o Cuca consegue passar pelo Remo e ele conquista um título com o Corinthians, a gente sabe como é que é o futebol e como é o torcedor. Tudo isso vai ser esquecido, né? Então, é importante a gente destacar isso também, né? Porque no Galo aconteceu isso.
Quando ele foi para o Galo, houve também muita manifestação em relação ao assunto. É só ele fazer a grande campanha que ele fez em 2021 e tudo foi esquecido. Ele virou um grande ídolo do torcedor, né? Então é isso, gente. Ó, eu finalizo por hoje. Dia muito quente, com muito debate esportivo. Acompanhe todos os canais, todos os programas. Deixe a sua opinião também. Eu encerro por hoje. Agora falando de treinador mesmo. De treinador, né? Tirando todos a questão extracampo, eu acho que o Cuca vai fazer um... Depende, né? Depende muito da reação da torcida também. Mas eu acho que ele tem a condição de fazer um grande trabalho no Corinthians. Ao que parece, ele quis muito ir para o Corinthians. É o único grande de São Paulo que faltava na trajetória do Cuca. Então eu acho que ele chega com uma fome, com uma vontade de mudar que é impressionante. Ele vai trabalhar para ganhar um título com o Corinthians. A gente sabe que o Cuca, quando ele trabalha para vencer, ele vence. Ele fez isso com o Palmeiras. Se vocês não se recordam, em 2016, após o Paulista, o Cuca falou: a gente vai ganhar o Brasileiro. Ele cravou isso. E ele ganhou o Brasileiro com o Palmeiras depois de não lembro quantos anos. Repetiu o feito com o Galo. Depois de 50 anos, o Atlético Mineiro voltando a ganhar um título, né? Ali ele não cravou, mas quando ele chega para vencer, ele faz trabalho vencedor. E aí, não estou falando isso para vender uma ilusão. Calma, torcedor, calma, né? Eu acho que para uma competição de regularidade como é o Brasileiro é muito difícil, mas é o que eu falo, esse é o histórico do Cuca. Ele é um cara que quando ele chega para fazer um trabalho, ele vai e faz, né? Ele vai e faz. E parece que ele até por toda essa repercussão negativa, me parece que ele vai chegar e falar: cara, eu vou dar a volta por cima, eu vou fazer as pazes com essa torcida e eu vou trabalhar muito para isso acontecer. E pro Dorival, cara, também desejo muito sucesso, né, pro grande Dorival Júnior, que faça um belo trabalho no São Paulo. Também acho que vai fazer um bom trabalho dentro das suas limitações, tá? Dentro das suas limitações, acho que ele vai fazer um excelente trabalho à frente do elenco tricolor, tá? É isso, gente. Por hoje eu finalizo. Peço perdão mais uma vez pelo podcast longo, é muito assunto, mas Campeonato Brasileiro, a gente vai ter a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então aqui jogo importante, tá? Fluminense e Atlético Paranaense. O São Paulo, para mim, enfrenta com meio que um rival direto nesse momento, tá? Meio que um rival direto às pretensões do São Paulo na temporada. Cuiabá e Bragantino, Cruzeiro e Grêmio. Para o torcedor cruzeirense, uma partida muito importante. Muito importante. É isso, gente. Agora sim finalizo e encerro por hoje. Muito obrigado a você que resistiu até aqui. Desejar um ótimo final de semana, né? Ótimo feriado. Espero que tenha tido um ótimo feriado, um ótimo final de semana. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.